Olá, sexta fase. Na aula de português de hoje, veremos um pouco sobre verbos regulares e verbos irregulares, tá? Os verbos regulares são aqueles que, ao serem conjugados, não sofrem modificação em seu radical. Exemplo ali, o verbo cantar, radical dele é cante. O que significa o radical? Radical é aquela parte que, quando a gente conjuga o verbo, ela fica idêntica, né? Por exemplo, no verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Em todas essas conjugações aí, a gente tem esse cante, que é a parte em comum, em todas essas 6 aí formas verbais, tá? Então, essa parte aí é o radical, né? Ou também antigamente chamado de raiz, hoje em dia radical. Então, olha, o verbo cantar, radical cante, pode ser conjugado em qualquer tempo e pessoa, sem que seu radical se modifique. Cantei, cantassem, cantariam, tá vendo? A gente tem aí em modos e tempos diferentes e sempre esse CANT, esse cante, se mantém. Por isso que ele é chamado de verbo regular, tá? Porque ele mantém o radical, ele não tem mudanças no radical quando ele é conjugado. Os verbos regulares possuem 3 estruturas de conjugação. A gente tem os verbos na primeira conjugação, os terminados em ar, né? Andar, falar, brincar, namorar, estudar, amar, gostar, né? Estudar já estava ali. Esses verbos terminados em ar, né, no infinitivo, eles pertencem à primeira conjugação. Os verbos que pertencem à segunda conjugação são os terminados em er, né, comer, ler, correr, saber, esquecer, entender, vender. Esses são verbos da segunda conjugação, né, no infinitivo eles terminam em er. Verbos da terceira conjugação são os verbos terminados em ir, sorrir, partir, dividir, abrir, desistir, decidir, rir, né? Então, quando no infinitivo o verbo termina em ar, ele pertence à primeira conjugação. Termina em er, pertence à segunda conjugação. Termina em ir, pertence à terceira conjugação. Tem os verbos que terminam em or também, eles também vão pertencer à segunda conjugação, tá? Junto com os er. Os verbos irregulares. Os verbos irregulares são aqueles que, ao serem conjugados, forem modificados em seu radical ou terminações, né? O que acontece? No regular, a gente mantém o mesmo radical na hora de que conjuga esse verbo. Já no irregular, vai sofrer modificações. Diferente do que aconteceu nos verbos regulares, eles não obedecem, do que acontece nos verbos regulares, eles não obedecem a um modelo de conjugação. Exemplos de verbos irregulares com alterações nos radicais. Verbo medir, ó. O verbo medir, eu meço. Olha só, de medir para meço, já muda ali o radical. Ele já troca, né, do D para o C cedilha, né? Por exemplo, e fica assim, eu meço, tu medes, ele mede, tá vendo? Meço, mede. Já muda do C cedilha para o D. Então, tem essas alterações. Né, verbo pedir, eu peço, tu pedes, olha só, peço, C cedilha, pedes, já muda do C cedilha para o D também, então tem uma mudança no radical. Eu trago, né, no verbo trazer também tem a mudança ali, tá vendo, do Z para o G, aí fica tu trazes, né, já volta para o Z, verbo ouvir, eu ouço, tu ouves, né, muda do C cedilha para o V, então tem essa mudança, é um verbo irregular. Exemplos de verbos irregulares com alterações nas terminações, né? Não no radical, que essa primeira parte vai ser na terminação, no finalzinho da palavra ali que vai ter mudança. Por exemplo, o verbo dar, eu dou, a terminação regular é o, né? Verbo estar, eu estou, a terminação regular é o também, né? Verbo querer, ele quer, a terminação regular é e. E verbo dizer, ele diz, a terminação regular é e.
Verbo fazer, ele faz, a terminação regular é E. Né? Na hora de conjugar fica lá, né? Eu dou, tu dás, ele dá. Nós damos, tá vendo? Eu dou, tu dás. Ó, já muda do O, né? Pro A. Então, tem essa irregularidade aí. Verbo estar. Eu estou, tu estás, também muda, né? Então, é essa irregularidade aí que nós estamos falando, essa diferença na hora da conjugação. Temos uma atividade aqui sobre verbo, vocês vão circular os verbos das frases, né? A 2, indicar o tempo verbal nas frases, se está no passado, no presente, no futuro, ok? Fazer um exercício aí pra gente reconhecer aí o verbo, entender um pouquinho mais sobre ele. Tá? Um abraço aí, boa aula para vocês e até a próxima aula.